O objetivo desse vídeo nós vamos conversar sobre um caso clínico onde nós realizamos uma reabilitação por meio de uma ponte fixa e não de um protocolo. Evelyn, mas me explica um pouco disso. Como que eu chego nesse conceito? Quando que eu vou reabilitar com uma ponte fixa e quando que eu vou reabilitar com um protocolo? Bem, se eu tenho uma maxila atrófica e quando eu faço uma montagem de dentes, eu preciso de muita compensação gengival, obviamente que eu vou estar oferecendo para o meu paciente uma prótese fixa, sim, porém com uma flange. Numa classificação de MISH, ele classifica isso como um PF3, que é o que nós conhecemos pelos estudos de Brennemark como protocolo. Porém, quando eu pego um caso que eu não preciso de muita compensação de gengiva artificial, ou então eu acabei de fazer as extrações, a minha necessidade protética é apenas de uma prótese com tamanho dental, eu posso sim fazer uma ponte fixa, ok? Então nós vamos discorrer em um caso clínico, mas com bastante detalhe, onde nós fizemos a opção de reabilitação por meio de uma ponte fixa. Uma outra coisa que eu quero conversar aqui ainda nessa montagem de fotos é que nós temos a situação também de podermos fazer esse paciente que ainda tem um rebordo ósseo, que ainda eu acabei de fazer as extrações do dente, eu posso sim cortar esse osso e levá-lo para um protocolo, tá? Mas por meio do caso clínico vai ficar mais fácil nós conversarmos sobre isso tudo. No meu ponto de vista, tudo começa com um exame clínico. Então nós temos uma paciente aqui de 63 anos. Essa paciente, eu vou fazer uma análise. Isso tudo, gente, só com a paciente sentada na minha cadeira eu já vejo essa análise. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: ela tem uma harmonia dos terços faciais? Então nós temos o terço inferior, que é da base do nariz até o queixo, né? Depois até aquela união das sobrancelhas, que é o terço médio, e depois o terço superior ali onde começa a linha do cabelo. Sim, olhando rapidamente para essa paciente, eu vejo uma harmonia. Esses valores são exatamente iguais? Não, mas eles são proporcionais, tá? Isso é uma avaliação enquanto eu estou batendo um papo com ela, eu estou observando. Eu posso também pegar um compasso de Willis e ver como que estão essas distâncias com a paciente em repouso. Isso também é muito bem descrito pelo professor Teles naquele livro dele sobre próteses totais, né? Numa outra visão, em relação à largura do rosto dela, se existe uma proporcionalidade, né? Então, ela também está numa face proporcional, ainda sem abrir a boca dela, tá? Percebo que essa paciente ainda tem alguns dentes remanescentes e só que esses dentes remanescentes dela e a PPR que ela tem em boca está mantendo uma dimensão de oclusão que está proporcionando essa beleza estética que é o que ela é. Ela tá bem, ela tá harmônica, não existe alguma coisa que fala assim, nossa, a boca dessa paciente está muito murcha, nossa, a boca dessa paciente está muito cheia. Tem uma harmonia sim, tanto no sorriso dela quanto ela em repouso. Essas linhas tracejadas aí tá me mostrando que a linha média do trabalho dela também está favorável, né? Então aqui um sorriso aproximado, a gente percebe que ela tem ausência de dentes e tem uma prótese facial removível na superior. Quando eu faço uma vista intraoral, eu constato realmente o que a gente estava conversando aqui.
essa prótese parcial removível tem uma flange nessa vestibular, né? Então eu vou fazer essa mesma sequência de fotos agora sem a prótese removível. O que eu começo a me divertir aqui é nos conceitos que nós sempre entendemos, né? Onde nós temos dente, nós temos um rebordo extremamente harmônico e onde eu não tenho dente, eu tenho um afundamento de tecidos aí. A primeira coisa que eu começo a pensar quando eu já falo numa reabilitação total, que provavelmente vai ser a nossa proposta, é estudar o tamanho desses dentes. Quando eu busco lá no livro de Picossi, 1971, eu vejo que existe uma tabela para o tamanho das nossas coroas clínicas, tanto feminino quanto masculino. E esse tamanho dessa coroa clínica, desse incisivo central, está de aproximadamente, a média é de 12 milímetros. E o dela está com 11 milímetros, ok? Então, esse dente dela está dentro de uma média. Então, eu já começo a pensar na possibilidade de reabilitar, tirar esses dentes e reabilitar por meio de uma ponte fixa. Qual a outra opção que eu teria? Eu poderia remover todos esses dentes, fazer uma planificação óssea, cortar osso e aí sim reabilitar essa paciente com uma ponte fixa com flange, que é o que a gente conhece com o nome de protocolo, ok? Não sei se os conceitos aí estão ficando bom. Numa vista lateral, eu consigo ver perfeitamente a falência de tecido, onde nós não temos dentes, tanto no superior como no inferior, né? Uma outra vista, essa vista aqui tá melhor. Essa vista aqui tá até bonita para mostrar como que o canino superior está projetando para vestibular. E no inferior a gente nota um premolar ali que está extruído. Bem, vamos agora, então, já fizemos um exame clínico dessa paciente, vamos pedir agora um raio-x. Ainda para aproveitar essa foto, eu gosto muito dessa foto com a boca semi-aberta para estudar o posicionamento labial. Nós sabemos que os dentes são montados de uma forma que tem uma harmonia com o desenho do lábio inferior. O objetivo desse vídeo é nós estudarmos o que é um espaço dental para quando eu vou construir um dente e o que é um espaço para quando eu vou construir um protocolo. São coisas completamente diferentes. Se eu fizer uma medição nesse dente, isso é um espaço dental, esse dente está dentro de uma média que o mundo tem, uma média de 10 milímetros. Então, se eu for instalar um implante aqui, vamos supor que eu fosse fazer só um implante nela. Esse dente teria que ter 10 milímetros. Porém, se eu arrancar todos os dentes dela e for construir uma prótese protocolo, eu tenho que fazer um aplainamento ósseo de pelo menos mais 5 milímetros. Por quê? O meu laboratório precisa, para trabalhar e trabalhar uma flange, pelo menos 5 milímetros de acrilização. Então, vamos lá, deixa eu ver para quanto que eu trouxe isso aqui. Ótimo, eu trouxe para 17 milímetros. Então, Evelyn, como que eu faço para saber como é que vai ter a minha osteotomia? Eu preciso ter, além do tamanho dental, que é esses 10 milímetros, pelo menos mais 5 a 7 milímetros, para que o laboratório construa toda a flange. Só aqui, não. Em todo o contexto. Vamos pegar uma área desdentada. Olha bem, se eu não fizer um aplainamento nessa região do pré-molar, tô fechando meu compasso aqui para medir. O espaço que eu tenho aqui do rebordo
até o dente antagonista é de apenas 6 milímetros. Sendo assim, eu não posso de jeito nenhum colocar uma flange, mais uma estrutura metálica. Então, olha, eu tenho que fazer um aplanamento para obter espaço. De quanto? Pelo menos uns 17 milímetros que eu preciso. 15, 17 milímetros. Então, eu tenho que cortar todo esse rebordo. Senão, eu não posso fazer uma prótese do tipo protocolo. Correto? O que nós estamos falando agora, ela ainda não foi operada nem nada. Nós estamos estudando as dimensões dessa paciente. A gente sabe que da beiradinha do olho até a comissura labial, em geral, a maioria das pessoas, isso é um valor empírico, não é todo mundo que é, mas uma média é que essa distância da beiradinha do olho até a comissura labial seja mais ou menos proporcional à base do queixo e à base do nariz. Quando eu vejo um raio-x, eu penso na falência da maioria dos dentes. O que eu chamo de falência? Todos os dentes que sobraram para essa paciente são dentes com ápice muito cônico. E em todos eles eu só tenho 1/3 de dentes na porção mais cônica sustentada pelo osso. Então, não é um caso que eu pretendo salvar dentes, tá? Então, eu tenho duas possibilidades de reabilitação para essa paciente. Ou eu faço ponte fixa sem a compensação de gengiva, utilizando esse rebordo que ela tem e trabalhando numa técnica de manutenção de rebordo, ou eu faço a exodontia desses dentes, faço um aplanamento ósseo, tiro todo o osso alveolar e trabalho com o osso mais basal para a construção de um protocolo, tá? A nossa proposta foi de fazer ponte fixa. Inicialmente eu vou fazer primeiro a superior, que é para levantar o astral dessa paciente, e depois nós vamos passar para o inferior. O meu planejamento, a princípio, seria esse: eu instalar implantes do lado direito na região de central e de segundo pré-molar, implantes retos. Por quê? Porque cada um sabe da sua habilidade. Para mim, fazer implantes inclinados e principalmente usar o componente inclinado, eu tenho uma certa dificuldade. Então, quando eu tenho a possibilidade de instalar implante numa região de segundo pré, onde o meu cantilever vai ser só de um molar, eu prefiro usar implante reto. Agora, do lado esquerdo, vocês estão vendo aí que eu estou fazendo um desenho, né? Um desenho esquemático de instalar o implante angulado, é porque o meu implante sairia muito anteriorizado e com isso a gente fez a opção sim de trabalhar a minha dificuldade utilizando o implante inclinado com componente angulado. Notem do lado esquerdo que eu estou com um planejamento para fazer implante no canino e não no lateral. Por que eu prefiro fazer o implante no canino? Porque quando eu penso no volume de um canino, ele me dá proteticamente mais facilidade de trabalhar do que um lateral. A circunferência alveolar de tecido mole num lateral, ela é muito limitada e esse trabalho vai ser construído em cima de um mini pilar. O mini pilar ele tem 4,8 de diâmetro e os incisivos laterais em geral eles são muito fininhos, então ele me dá uma dificuldade de trabalhar proteticamente quando eu penso no volume de uma circunferência gengival, não é uma circunferência porque não é um círculo, né? Um perímetro gengival no lateral, tá? Bem, o que deveria ser feito quando eu penso num planejamento reverso? A primeira coisa é gerar um modelo de estudo e montar num articulador semi-ajustável, ok? A partir daí, o laboratório criaria para a gente, ou nós mesmos, um plano de orientação, que é chamado de plano de cera também,
E depois desse plano de cera, nós faríamos as montagens dos dentes. A partir do momento que esse dente foi aprovado, nós confeccionaríamos uma guia cirúrgica e também, pensando já numa carga imediata, já deixava pronto um provisório para captura, ok? Então, isso é o que sempre nós devemos fazer. Por uma questão de Covid emergencial, essa paciente estava indo imediatamente conseguir um voo para os Estados Unidos, então nós tivemos uma pressa no trabalho dela. Eu quis aproveitar um pouquinho da minha experiência para poder executar esse caso de uma forma diferente, tá? Então é o que eu quero mostrar para vocês. Então eu fiz todo esse planejamento mental, estudei o tamanho dental dessa paciente, né? E não fiz a exodontia desses dentes. Por que eu não fiz a exodontia? Porque mantendo esse dente ainda no eixo, eu conseguiria tranquilamente posicionar o meu implante de uma forma proteticamente ideal e um posicionamento tridimensional. Evelyn, isso você está aproveitando a sua experiência, sim. Chega um momento na sua vida profissional que você tem que aproveitar a experiência que você adquiriu. Eu tendo um dente a meu lado, eu consigo, como vocês estão vendo nessa imagem, eu consigo entender que a instalação do meu implante está paralela ao incisivo central dela, numa posição de um incisivo central, e eu estou respeitando algumas outras regras, tá? O meu implante está instalado 3 a 4 milímetros abaixo do nível gengival. Note nessa foto que eu peguei uma pinça de etriche trazendo o tecido para que eu certificasse de que o meu implante realmente está posicionado 3 a 4 milímetros abaixo do nível gengival, tá? Nessa outra foto, eu consigo perceber o eixo de inserção oclusal. A minha chave de instalação do implante está saindo na região similar ao cíngulo do meu dente vizinho, tá? Evelyn, eu tô vendo nitidamente agora que você arrancou o seu canino uma discrepância óssea. Você vai fazer uma regeneração óssea aí ou tecidual? O meu parâmetro de reconstrução é o seguinte: obviamente que muitos vão optar por uma regeneração conjunta, ok? Fazer uma ROG, né, usando biomaterial e membrana, e talvez depois o conjuntivo ou conjuntivo simultâneo. Nós vamos fazer uma regeneração aqui só de tecido mole, enxerto de conjuntivo. Nessa imagem, nós estamos fazendo a remoção do enxerto de conjuntivo e aqui a sutura nessa região. Eu gosto muito de falar sobre essa sutura é uma sutura colchoeiro, e como foi feito um rebatimento total, é muito importante que essa sutura seja feita no tecido gengival, não só queratinizado, como também o tecido estável. Você não pode fazer essa sutura lá em cima na mucosa, porque os próprios movimentos musculares vão tirar esse enxerto da posição. Sempre que a gente pensa em enxerto, o enxerto tem que ser estabilizado. Enxerto de tecido mole, pode só colocar ele ali? Não, nós temos que usar o recurso da sutura sim. Porém, ele tem que estar numa região estável, tá? Igual vocês estão vendo na fotografia aí, abaixo da linha de mucosa, que a mucosa movimenta. E aí essa gengiva queratinizada e inserida, ela não vai movimentar. Certo? Bem, lembra que eu falei para vocês a respeito de instalar esse implante na região do canino e não do lateral? Olhem para vocês ver, quando pensem já eu construindo um dente nesse lateral, o volume cervical dele é muito menor do que nessa região de canino e também a de central. Então, já pensando proteticamente, eu vou estar fazendo uma reconstrução de um dente aí, né? Então, eu quero ter espaço para trabalhar proteticamente sobre um mini pilar,
por isso esse implante foi feito na região de canino. Como eu falei com vocês, conceitos básicos têm que estar em nossa mente. O nosso implante tem que estar deitado em berço esplêndido na parede palatina e eu preciso manter um gap da parede vestibular e esses gaps vão ser preenchidos com biomaterial de lenta reabsorção, ok? Então aí, olha, os implantes instalados com seus devidos mini pilares e agora o que nós vamos fazer? Preencher os alvéolos com biomaterial de lenta reabsorção e uma membrana, tá? Não é realizado sutura nesses alvéolos. Por quê? Porque eu vou construir um dente aí. Ao construir esse dente, eu preciso que o meu dente tenha uma emergência do interior da gengiva. Se eu suturar, eu não vou ter esse dente saindo do interior da gengiva. Todo esse rebordo tem que ser removido se a minha pretensão for construir uma prótese tipo protocolo com compensação de flange. Então, nós geramos uma moldagem. O detalhe que eu quero mostrar para vocês nessa moldagem é que eu sempre tenho cuidado de eu ou a minha equipe de confiança instalar os análogos aos transferentes. Esse momento é um momento que pode ter algum contato da silicona com a proximidade do transferente, né? E às vezes não ter o cuidado nesse acoplamento. Ele é muito importante parar tudo e dar uma atenção especial a esse momento de acoplar o análogo, que é o análogo de um mini pilar, ao devido transferente, que também é do mini pilar, né? Obviamente, eu preciso também de uma moldagem do antagonista desse paciente. Embaixo aqui vocês já estão vendo o modelo que foi gerado e esse modelo foi também trabalhado para a construção de uma ponte fixa. Note que esse modelo está com desenhos dentais. Esses 3 slides a seguir tratam-se de uma conversa com o laboratório de como que nós precisamos receber esse plano de orientação quando o meu objetivo é uma prótese fixa de arco total e não um protocolo com flange dental. Então, nós utilizamos algumas imagens das mídias para facilitar esse entendimento. Ok? Então, a primeira coisa, e essa foto magnífica foi tirada do artigo da professora Ivete Sartori, é o seguinte, gente, o meu plano de orientação, ele vai ter uma referência dental. Eu não estou construindo uma dentadura, apesar de que esse plano de cera, ele vem do conceito de uma dentadura, mas eu não posso ter uma flange, vai atrapalhar tudo. Eu já sei que a minha prótese vai ser uma prótese tipo ponte fixa, então eu não posso ter a flange nesse plano de cera. O laboratório que vai fazer aquela base de acrílico tem que remover isso para mim, ok? A segunda coisa que eu preciso conversar com o laboratório é que eu estou entregando para ele um modelo já com implantes. Então, esse plano de cera, ele tem que vir
com 2 ou mais cilindros já capturados no plano de cera, para na hora que eu levar esse plano de cera à boca, isso ficar extremamente estável. Acho que não precisa falar, é preferível colocar um do lado e um do lado direito e outro do lado esquerdo para que isso tenha estabilidade, ok? E o terceiro slide que eu preciso conversar com o laboratório é o seguinte: não adianta ele me mandar um plano de cera com 20 milímetros de altura, porque eu já sei que o que eu estou construindo é uma reabilitação dental. Então eu peguei essa foto lá no livro do Picossi que me fala da altura dos dentes. Essa paciente é uma paciente de um sexo feminino, então assim, tudo bem ele me entregar um plano com 12, 13 milímetros, mas eu já tinha passado para ele que essa paciente é uma paciente do sexo feminino e eu preciso de um plano de cera com tamanho dental e não com flange, ok? Então, não adianta ele te mandar um plano de cera enorme. Lembram que os dentes sobem para posterior, os dentes são com alturas menores para posterior? Então, não adianta também ele mandar um plano de cera muito reto. Eu até deixei aí para vocês verem o cara explicando como que faz um plano de cera, se vocês quiserem entrar nesses vídeos do YouTube, né? O plano de cera, ele já tem que ter uma certa inclinação, ok? Então, agora nós vamos voltar ao caso no momento que nós recebemos o plano de orientação. Bem, no momento que nós recebemos o plano de orientação, nós já vimos que esse plano está com 15 milímetros de altura. Como que ele justificou isso? É mais fácil tirar a cera do que colocar a cera. Olha, se a gente já tivesse recebido um plano com o toque que nós demos anterior, seria muito mais fácil. Veja o momento que nós colocamos esse plano de cera na boca, como que isso está imenso. Tá enorme. Então, prepara para começar a cortar a cera. Eu acho que uma alternativa legal, quem tem essa possibilidade, que é maravilhoso, né? Trazer o protesista nesse momento e fazer isso junto com ele, sabe? É muito gostoso quando existe essa possibilidade. Então, assim, esse plano está muito aumentado, né? Veja essa paciente no repouso, tanto que vai ser necessário remover de cera, tanto numa vista frontal quanto lateral. Sugere-se que o ângulo nasolabial seja reto, então aí como ele está muito obtuso, né? Como se a boca, como se o lábio tivesse bocudo mesmo. Brincar de tirar a cera aí. Uma régua que eu não abro mão de ter, e faço isso não só com o plano de cera, como também com a montagem de dente, como também depois da reabilitação concluída, eu uso muito a régua de Fox. A régua de Fox, ela tem a intenção de ver esse plano oclusal, se ele está paralelo ao plano de Camper, né? O plano de Camper é uma linha imaginária que vai da asa do nariz ao tragus, né? E se numa vista frontal, essa prótese ela está paralela ao chão ou a linha bipupilar. Então, quando isso está invertido, ainda dá tempo de tirar no plano de cera. Aqui algumas referências, até do livro do professor Teles, de como usar a régua de Fox, vale a pena a leitura. Então, nós recebemos o dente. Olha que legal, a montagem de dente. Quando nós recebemos o dente, lembra que eu falei com vocês desde o início que essa reabilitação é reabilitação dental, que não se faz necessário uma montagem de dentes com flange? Dá uma olhada lá no molar. Olha como o molar está enorme. Se eu pegar uma régua aí, se eu pegar um compasso de ponta cega e medir aquele molar, ele está muito maior do que o central. Quando eu trago isso para o sorriso da paciente, obviamente, qual é o dado que eu tenho? Que parece que os dentes estão caindo lá para trás, estão saindo da boca. Então, como está mostrando essa setinha, nós temos que conversar com o laboratório para subir todos esses dentes.
tanto do lado direito como do lado esquerdo, ok? Bem, eu agora não vou entrar na parte laboratorial, mas como esse vídeo vai ficar disponível para vocês, eu estou falando um pouquinho aqui do que foi pedido para o laboratório fazer, tá? Então, assim, com esses dados, o que eu tenho? Eu já tenho a dimensão vertical de oclusão dessa paciente, eu já tenho a montagem de dentes que nós vamos seguir, então o laboratório consegue, a partir daqui, me trazer um trabalho pronto. Essa paciente está indo embora do Brasil e ela vai ficar com esse provisório um tempo indeterminado. Para tanto, eu preciso ter certeza que isso não vai ficar quebrando. Então, eu pedi que fizesse uma confecção de uma barra metálica para garantir tanto a estabilidade dos meus implantes dentro de uma biomecânica confiável a partir do momento que eu só tenho 4 implantes para segurar aí 10, 12 dentes, eu preciso ter uma estabilidade dentro desse provisório, tá? Esse provisório, ele vai ter uma estrutura metálica e muito pouco acrílico. Ou seja, eu não posso fazer uma colagem do dente de estoque nessa barra, porque não existe nenhuma retenção química. Então, o que foi pedido é o seguinte: esses dentes, eles não vão ser colados nessa barra ou acrilizados como nessa foto. Por que não pode fazer isso? Porque, gente, os movimentos excursivos da maxila jogam o bloco de dentes para vestibular. Então é muito comum, fica observando às vezes, a pessoa fala assim, o dente está soltando muito, ou então o bloco todo de dentes está soltando. Por quê? Porque a minha barra, ela não tem uma retenção química ao dente. Então, o que nós vamos fazer no caso dessa paciente? Vai ser feito em cera, essa cera vai ser derretida e os nossos dentes vão ser acrilizados e não dessa forma que vocês estão vendo, tá? É um trabalho laboratorial, depois eu posso marcar alguns vídeos para vocês entenderem no laboratório o que está acontecendo. Então, aqui eu estou fazendo a prova da estrutura metálica, né? Essa estrutura metálica, muitas vezes a gente pede até um raio-x para poder se os componentes estão muito subgengival, a gente pede um raio-x. E aqui o laboratório me entregando os dentes, isso não é dente de estoque, ok, gente? Isso aí são dentes acrilizados com resina termo. E só que antes de chamar o meu paciente, eu faço um checklist da minha prótese. Olha que legal. A primeira coisa que eu vou fazer é mensurar o que eu pedi e o que eu vi, e o que eu recebi. Mais uma vez, o meu pedido era para dentes de 12, 10, 11 milímetros, tamanho dental, e veio para mim um dente de 15 milímetros. As ameias estão bem fechadas, então nós vamos começar a abrir as ameias, porque eu quero realmente que essa gengiva tenha a possibilidade de descer, trazendo maior naturalidade, né? Quando eu coloquei em boca, a gente mensurou e viu realmente que o dente estava muito grande. Tem 2 escolhas: volta para o laboratório e traz isso tudo para um tamanho dental, ou você mesmo vai cortando isso em boca. A nossa opção foi ir cortando em boca tudo, olha, não só os incisivos centrais, como os laterais. E a vantagem da gente fazer isso no consultório é que nós estamos com a paciente ali e fica tranquilo, isso aí no momento que ainda nós estávamos cortando os dentes, fica tranquilo para ir avaliando a estética, ok? Outras coisas que nós precisamos observar. Se eu quero fazer um condicionamento gengival, eu estou trabalhando com uma ponte fixa. A ponte fixa tem por si só um contato efetivo com a gengiva. Onde eu vejo que eu não tenho resina, eu vou ter que fazer um reembasamento. Uma outra coisa, veja nessa foto de baixo, quando o laboratório me entregou, a palatina dessa prótese é uma prótese reta, isso não é uma ponte fixa, isso aqui é uma base de protocolo. Então, nós estamos dando aqui no superior um contorno dental, tá? E aí, a gente trabalhando todo o provisório, nós recebemos ele praticamente
pronto, mas agora a gente vai fazer reembasamento, nós vamos fazer também melhorar os contornos de acordo com o que a gente acredita, o que é dente e o que não é um protocolo, que não é o caso, né? Então essa prótese toda trabalhada, nós demoramos, foi na segunda-feira que a paciente fez a cirurgia, a colocação dessa prótese foi na quarta-feira. Notem aí que já está tudo se organizando, não teve sutura e agora nós vamos colocar essa prótese. Essa sutura, a única sutura que vocês estão vendo, gente, é referente ao enxerto de conjuntivo, ok? E ela, a paciente vai embora e ela volta daí a 15 dias para a gente avaliar, né? Minto, aqui ela tá com 7 dias, ela ainda tá com edema. Com essa prótese em posição, a gente certifica se ela está correta, da mesma forma que nós fizemos o plano de cera lá atrás, com os dentes em posição, a gente certifica que ela está correta. Em relação ao plano horizontal, em relação à linha bipopular e o plano de Camper, né? De novo aqui, onde vocês acham sobre a régua de Fox e agora sim, o retorno de 15 dias. A pergunta que eu me faço é: o meu provisório está sendo capaz de manter o contorno gengival dessa paciente? Me parece que a resposta é sim. Nesse momento, se nós estamos com 15 dias, se você quiser aprofundar um pôntico, se você quiser abrir um pouco mais a meia, você pode começar a brincar, né? Então, olha, para fazer uma ponte fixa, eu tive que fazer um conjuntivo, eu tive uma necessidade de fazer um provisório imediato para manter essa arquitetura gengival. Essas considerações é o seguinte: eu quero essa trabalheira toda, isso só para um provisório, tá, gente? Para depois ter que fazer um definitivo em cerâmica? Será que eu quero isso para mim? Esses custos estão de acordo com o que o meu paciente precisa, né? Então aqui um apanhado geral, ó, ela com a PPR dela, sem a PPR e com a ponte fixa em posição. Isso tudo numa fase só provisória. Evelyn, nossa, se eu tivesse feito uma planificação óssea e um protocolo já estava concluído, né? Então aqui como foi o nosso planejamento inicial, os implantes retos e só angulado naquela região. Realmente eu tô com o cantilever muito tranquilo, garantindo uma biomecânica bem interessante para o meu caso. Antes de liberar o vídeo para o YouTube, nós tivemos a possibilidade aqui de fazer uma revisão de pós-operatório de 25 dias e eu queria estar compartilhando aqui com vocês. Obviamente a gente já percebe que a paciente já entra numa outra vibe, né? Ela já está com o cabelo escovado, uma estima melhor, né? Com certeza, obviamente todo mundo que sai de um trabalho móvel, desconfortável para o fixo já volta para o consultório dentro desse contexto. A gente observa que realmente ela não tem uma linha de sorriso que mostra o contorno gengival, mas isso não quer dizer também que nós não vamos ter cuidado com esse contorno gengival, tratando-se de uma ponte fixa, né? Nesse momento a gente está trabalhando um pouco em abrir as ameias para poder entender qual é o tanto que essa gengiva vai descer. Afinal de contas foi feito um enxerto de tecido conjuntivo aí na região de 11 e 12, então nós temos uma boa espessura gengival. Se a gente conseguir trabalhar um pouco com condicionamento, essa gengiva vai responder. Lembrando que aqui na região do 21, onde a setinha está passando, foi feita uma extração, então provavelmente teremos um pouco de perda desse tecido, mas
no geral, o nosso procedimento de fazer a exodontia seguida do provisório imediato num formato de ponte fixa está mostrando que nós estamos conseguindo, com o passar do tempo, manter o contorno gengival, a arquitetura gengival original da paciente, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que nós fizemos a opção por não fazer um aplanamento. Isso fez com que nós mantivéssemos a dimensão dela natural, não tivemos nenhum problema com a dimensão, nenhum problema na fala, nenhuma dificuldade, porque a sensação é de realmente estar com os dentes na boca. Vou colocar aqui os meus contatos e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês.